90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos connosco também outro mágico do futebol português, o menino de ouro, João Vieira Pinto. Obrigado. Muito obrigado, João, Obrigado pelo convite. E nós agradecemos a sua presença hoje aqui para falarmos e para homenagearmos essa tão longa carreira, um dos jogadores que mais marcou os anos 90 do futebol português e que são os anos bastante interessantes de todos os pontos de vista da história do nosso futebol e por isso vamos a isso, vamos entrar por essa carreira adentro e contar as melhores histórias. Antes disso, o Ricardo tem uma pequena apresentação, espero que goste. Ok, obrigado. Bem-vindo, João. Obrigado. João Vieira Pinto, nascido no Porto, cresceu numa família humilde no bairro do Falcão, juntamente com o seu irmão, mãe e os seus queridos avós. Desde cedo encontrou na bola uma amiga para o ajudar a driblar o seu destino. Em miúdo, na associação do bairro do Falcão, além do futebol, jogou futsal, handball, basquetebol, atletismo e aos domingos de manhã ainda praticava ginástica nos trampolins. Iniciou o seu percurso futebolístico mais seriamente no Águias da Ariosa, depois de um amigo o ter desafiado para ir jogar futebol de 11 no clube. Rapidamente foi recrutado pelos observadores do Boa Vista, depois de ter brilhado num jogo contra o Futebol Clube Porto, onde apontou um hat-trick. O valor da transferência à época foram 20 contos e 20 bolas para o Águias da Ariosa e para o João foram os estudos e o passe social. Mais tarde, fruto do interesse persistente do Futebol Clube Porto, Boa Vista antecipa-se e com 14 anos assinou o primeiro contrato profissional depois de ter convencido a senhora sua mãe e o seu tio a acompanhá-lo ao Bessa para assinar o contrato. Na altura, o João ganhava 5 contos, dos quais entregava 4,5 à sua mãe. Nessa fase, ainda o tentaram colocar a trabalhar na caixa do restaurante do clube, para o João não andar a vadiar durante o dia pela cidade, mas não surtiu efeito. Aos 16 anos, já casado e com um filho, assinou um novo contrato, já com melhores condições, mas continuava a precisar da autorização da sua mãe para sair do país. Essas primeiras temporadas como futebolista são, nas palavras do João, precisamente os tempos que recorda com mais saudade, porque eram tempos onde se sentia livre e feliz a jogar. Como jogador sénior, vestiu a camisola do Boa Vista, Atlético Madrid, a 8 do Benfica, a 25 verde e branca do Sporting e a do Sporting de Braga também. Com a camisola das esquinas foi chamado pela primeira vez com 17 anos, pela mão de Juca, e contabilizou um total de 83 jogos e apontou 23 golos, dos quais 12 foram de cabeça, algo notável. E participou, que lá está, em 2 campeonatos da Europa e num campeonato do mundo. Com a bola nos pés e adesivo no nariz, venceu 2 campeonatos nacionais, 2 supertaças Cândido Oliveira, 4 taças de Portugal e foi ainda bicampeão do mundo de sub-20 na Luz e em Riad. Só o João e Braçar alcançaram esse feito. Depois de deixar os relevados, foi comentador desportivo na RTP e na TVI, vice-presidente do Sindicato de Jogadores e vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol até há bem pouco tempo. No capítulo pessoal, foi ídolo dos rapazes e póster das meninas nos anos 90, é pai de 5 filhos e avô de 5 netos, o seu prato favorito é arroz de cabidela, mas no dia de jogos gostava de comer canja com ovos e massa com frango. Joaquim Evangelista, Major Valentim Loureiro e Rui Costa são algumas das melhores amizades que fez no futebol. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, o menino de ouro, o grande artista, João Vieira Pinto. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de casa que fizeram. Exato, estamos aqui para... Está aí resumido tudo. É isso, a minha primeira pergunta, antes de entrarmos pela carreira, é a curiosidade de saber se o Vieira teve que ser acrescentado pelo excesso de João Pinto. Foi, por acaso foi. No futebol português. E João Manuel também, que havia um João Manuel Pinto. Mais tarde veio... Aliás, na altura jogávamos 4 Joões Pintos. Um era o João Pinto, que era considerado o João Pinto I, do Porto, e depois era o João Pinto II. Entretanto, eu tinha um grande amigo meu, que também foi campeão do mundo comigo em Riad, que infelizmente não está connosco, era o João Oliveira Pinto, e depois veio o João Manuel Pinto também. Ou seja, teve que se criar ali... Até foi mais a imprensa que criou. A imprensa para não haver confusão. Mas tinha alcunha de João Fintas também, não tinha? Na seleção, mas isso era alcunha minha com os meus colegas. Era mais na seleção entre nós. E
E de facto o Vieira aparece porque foi a imprensa que acrescentou o Vieira. Para não E confundir. depois acabou por ser JVP. E eu tinha-lhe pedido para trazer aqui dois objetos ligados à sua carreira e começamos logo pelo primeiro, que lhe pedia que mostrasse aos nossos espectadores. Esta é a minha primeira camisola, eu devia ter para aí 7, 8 anos no bairro de Falcão. Isso é espetacular. Tem o número 7 atrás. Que a associação do bairro me deu já há uns anos também. Isto foi uma grande surpresa para mim e fiquei mesmo muito contente porque eu pensei que já nem existia essas camisolas e eu faço questão de ter lá no meu móvel dos troféus esta camisola. Que é o início de tudo. É o início de tudo. E há um hat-trick que, obviamente, nós já curiosamente sei onde é que a vesti e tudo. Sei, havia uma instituição ao lado do bairro do Falcão, que nós chamávamos o Patronato, em que tinha um ringue, mas os jogos eram feitos num campo pequeno de terra que havia na parte de baixo e esta camisola vestia lá num torneio que o bairro do Falcão fazia naquela altura. E eu ia dizer que há um hat-trick muito, muito conhecido da sua carreira, que vamos falar certamente mais à frente, mas há outro hat-trick, provavelmente não com essa camisola, se calhar uma já maiorzita, mas que também definiu muito daquilo que foi a sua carreira. Devia ter, esse hat-trick tinha 11 anos, mais ou menos. Contra o Porto. Contra o Porto. Mas aí já estava a jogar futebol 11. Foi o meu primeiro ano de futebol 11. Nunca tinha jogado. Via os amadores antigamente a jogar. Não sei se vocês sabem o que eram os amadores. Antigamente havia um campeonato, agora não sei se chamam distritais, mas havia um campeonato de amadores. Era mesmo o nome que se dava ao campeonato. E eu andava sempre a ver esses jogos, adorava ver esses jogos. Muitos deles quase não acabava. Mas eram solteiros contra casados? Algo desse género? Não era bem assim, era um pouco mais a sério, mas eram amadores, todos amadores. Okay. E eu gostava de experimentar jogar futebol de 11, fazia-me uma confusão enorme aquelas balizas. Eu tinha 10 anos, olhava para as balizas, isto é uma coisa enorme. Como é que não fazem mais golos? E vi esses jogos. E depois acabei por ter um amigo meu que tinha ido jogar para o Águias de Ariosa. Curiosamente foi um grande jogador de handball depois, mais tarde. Como é que se chamava? Nelson. O segundo nome já não me recordo, mas era o Nelson, que era meu amigo de infância, do bairro de Falcão também. Foi jogar para o Águias de Ariosa e convidou-me para ir. E eu queria jogar futebol. Futebol 11... bora lá, é no Águias de Ariosa, vamos lá para o Águias de Ariosa. E estive lá um ano e em boa hora, porque para além de ter sido muito bem tratado pelas gentes de Ariosa, os diretores também, aqueles diretores que são que estão ali por amor, notas que estão ali mesmo por paixão, porque gostam dos miúdos, porque gostam de futebol, gostam do clube da zona deles. Voluntariamente, vamos para lá. E levavam nos carros deles, eles gastavam dinheiro para nós andarmos para trás e para a frente, do dinheiro deles. Sim, sim. E de facto essas pessoas que são muitas vezes ignoradas e que estão a desaparecer, agora. Mas eu faço questão sempre de falar delas precisamente por causa disso, pela importância que ela teve na vida de não só na minha, mas na vida de muitos colegas meus que depois também mais tarde se tornaram jogadores profissionais. Permitiram que os jovens como o João pudessem começar a jogar. Exatamente. E no Boa Vista isso que também aconteceu. Isso não foi só no Águias de Ariosa. No Boa Vista isso também aconteceu. Quando eu vou para o Águias de Ariosa, o Águias de Ariosa calhou num grupo fortíssimo. Onde tinha o Boa Vista, tinha o Porto e depois tinha muitas equipas de Gaia, sobretudo de Gaia. E esse campeonato até nos correu. Eu vi há pouco tempo uma fotografia que eu tenho ainda desse tempo, que estava lá a fotografia da equipa e que por acaso dizia o ano em que foi aquilo, os nomes dos jogadores que lá estavam e os adversários que nós enfrentamos. Por isso tive logo ali a história que eu precisava, numa única fotografia. E reconheceu alguém desses nomes? Eu tive alguns daqueles, por exemplo, o guarda-redes era o Tó Ferreira, que foi campeão do mundo depois comigo em Lisboa, que jogou, era o treinador do guarda-redes também do Vítor Oliveira, durante muito tempo, um ótimo guarda-redes, fez uma carreira interessante, podia ter estado em clubes melhores, mas mesmo assim fez uma carreira interessante.
Depois o outro era o Leão, que jogou durante muitos anos no Salgueiros, não sei se vocês se lembram. Ele o nome dele era mesmo Leão, mas ele tinha o cabelo parecia mesmo um leão também. Em que o avô dele também era daqueles que andavam connosco para trás e para a frente, quando estávamos na Águia de Ariosa. E destes foi aqueles que eu tenho a certeza que fizeram carreira no futebol. Os outros não tenho assim tanto conhecimento. Claro. Já não me Claro. E falando de seleções- isso, trouxe aqui também uma segunda camisola, que também é muito importante para si. Esta camisola foi a minha primeira internacionalização. Uma com um 7, outra com um 9. São 9. Depois fez a média e começou a jogar com o 8. Exato. E não sei se vocês se lembram disto. Vocês devem ser muito novos para se lembrarem da antiga. Eu lembro-me que quando vesti esta camisola no torneio do Algarve, foi no jogo com a Espanha. Vou guardar aqui as camisolas. Foi no jogo com a Espanha, perdemos 2-1 em Lolé. E eu lembro-me de passar, sobretudo nas paragens do jogo, olhar para o emblema da Federação e sentir um orgulho tremendo naquilo. E eu estou com o Vaidoso equipamento da Seleção Nacional. Aquilo mexeu muito comigo e ainda hoje me lembro da sensação que senti nessa altura. Por isso é que eu a trouxe também. O João esteve em 2 campeonatos do mundo sub-20 que venceu, Riad 89 e depois no Estádio da Luz, em Lisboa. Já agora temos aí as capas. E temos aqui as capas para mostrar, não sei se podemos mostrar já. Pode. Podemos mostrar. Podemos já projetar. Estou curioso. Podes ir fazer. Aí está. Pronto, 89, Riad e 91. Esta não tem. Não tem esta? Eu não sei se estou ali. Estou ali? Aqui não consigo Não sei, ver. não dá para ver. Não É dá. da esquerda, Já podemos confirmar. Foi uma geração que marcou o futebol português, de jovens maravilhosos, jogadores maravilhosos, que ainda hoje falamos. Portanto, nós que nem éramos pensados nessa altura, mas ainda hoje falamos dessa geração. O João foi sem dúvida uma das estrelas que pertenceu a essa geração. Acha que essa geração de 89 e depois de 91 na Luz foi uma mudança de paradigma no futebol português, tanto para a formação como para projetar novos jogadores que depois fizeram marca de Portugal também lá fora? Foi num período longo, ou seja, há um futebol de formação até 84, 85 e há um outro futebol de formação a partir de 85 para cima, a partir do momento em que o professor Carlos Queiroz e o professor Nélio Vingada entram a tomar conta das seleções jovens, que naquela altura só havia duas, era sub-16 e sub-18. Depois do Campeonato do Mundo nós tínhamos 19 anos, mas era sub-20. Sim. Mas havia só campeonatos só havia duas seleções, de sub-16 e de sub-18. E depois quem tinha 15 anos podia jogar às vezes nos sub-16, podia vir de baixo para cima, não podia era ultrapassar essa idade, mas havia só duas seleções. E eu, curiosamente, eu estava a fazer as duas seleções. Inicialmente comecei com a seleção de Lisboa, que era da minha idade, que eram mais novos. A seleção de Riad eram 2 anos mais velhos do que eu. A diferença era sub-16, sub-18, era 2 anos. E eu depois acabei por... Houve um ponto de lança do Setúbal, Paulo... Não me recordo o segundo nome. Ele jogava no Vitória de Setúbal. Lesionou-se e o professor Carlos Queiroz foi-me buscar a mim aos sub-16 para fazer de ponta de lança nos sub-18. E estava lá o Paulo Alves também, na altura. Nós ganhámos 2 mundiais, mas perdemos 4 finais do Campeonato da Europa. Uma nos penaltis, não foi? Exato. Foram duas duas com a União Soviética. Exatamente. Com a União Soviética, uma em penaltis, outra no prolongamento. Na Hungria e na Checoslováquia, também. Ainda era Checoslováquia. Depois perdemos... antes, em sub-16, tínhamos perdido em Vallecas, em Espanha, na final por penaltis com a seleção espanhola também. E depois foi na morte súbita no sub-21, com a Itália. Sim, sim. Eu costumava sempre dizer que cada 2 campeonatos da Europa que eu perdia, ganhava um Mundial.
E foi isso que aconteceu. E ganhou os 2 mundiais e depois disso a FIFA até proibiu que os jogadores fossem mais do que um mundial. Portanto, se calhar foi por causa do João e do Braçard. Nem sabia disso, foi verdade. Foi. A seguir ao Mundial ao 91, a FIFA proibiu. Eu não sei se a proibição ainda está de pé. Então ninguém me tira este título. Ninguém me tira. João, o professor Carlos Queiroz ajudou, como falávamos, a mudar um paradigma, as mentalidades. Queria que nos explicasse, porque às vezes pode cair em esquecimento, ainda que o Mr. Carlos Queiroz não esteja no ativo, e bem, mas gostava que nos explicasse um pouco que metodologia nova é que ele introduziu para essa nova geração também, e de que forma é que ele cativou aquele grupo de miúdos, assim podemos dizer, para ganhar 2 campeonatos do mundo, que é uma coisa absolutamente inacreditável. Naquele tempo, também temos que ver, Portugal, quando nós íamos jogar com a União Soviética, ou com um país, com a França, mesmo com a Espanha, com a Alemanha, a nossa dimensão, naquela altura, mesmo no futebol, nós agora estamos no topo, felizmente, mas naquela altura nós não estávamos no topo, nós estávamos a vir de baixo e a confrontar. Nós olhávamos para eles e olhávamos para a altura, olhávamos para o palmarés que eles tinham, a nossa mentalidade, a nossa cultura portuguesa estava muito longe daquela cultura de vitória. Nós se empatássemos não era mal, não é? E foi essa mudança, essa cultura de vitória que o Carlos Queiroz conseguiu, através do trabalho também. Nós estagiávamos durante muitos dias, muitas vezes, e treinávamos de manhã e de tarde. Com dietas dos 2 dias? Com aquelas dietas... Não diria dietas, mas muito trabalho, muito trabalho, de manhã ia... Repetíamos muitas coisas. O processo repetíamos muitas coisas. Era inovador ao nível do treino. E ao mesmo tempo era divertido. E depois, uma figura paternal também para sem dúvida. Nós olhávamos o professor Carlos Queiroz, o que nos dissesse era lei. Ainda se lembra daquele castigo que ele nos aplicou depois de uma partida que fizeram uma arca dos lados? E estavam as 2 seleções, olha, curiosamente aquela de Riad e a de Lisboa estavam juntos no mesmo hotel, que hoje em dia eu passo lá muitas vezes e tenho de facto muitas saudades. Praia Mar, não é? O hotel Praia Mar, que agora são apartamentos, edifício, são apartamentos, ao pé do estádio do Estoril Praia. E ficávamos 4 jogadores em cada quarto. Sem televisão. Quer dizer, eram 2 quartos, era uma parte do hotel, eram 2 quartos, ficavam 2 em cada lado, mas era como se fosse um apartamento, era comum. Não havia televisão. Exato. Não tínhamos televisão nos quartos, só havia televisão cá em baixo na recepção. Tinha que se passar o tempo de alguma forma. E houve um dia que foi a Arca dos Lados que vimos. Por acaso ficava mesmo debaixo da varanda onde eu estava. E depois o que é que ele ainda vos meteu um bocadinho de medo? Agora foi divertido, mas naquela altura ficamos com medo porque ele obrigou-nos a fazer as malas e todos nós fizemos as malas e viemos todos para a recepção, malas feitas para ir embora, porque ele ia chamar outros jogadores. E ele manteve isso durante quando ainda fez-vos ali? Até a gente pôr as malas na recepção e deixou-nos estar ali um bocadinho e depois é que veio falar connosco, dizer que desta vez ia passar, primeiro tínhamos que pagar, nós tínhamos as nossas diárias, não é? E tínhamos que pagar e que era a última vez que aquilo acontecia. Serviu de lição. João, e 2 anos depois, já para terminarmos também este ciclo, como é que é vencer para miúdos de 20, 21 anos num estádio da Luz com 127 mil pessoas, que é a maior enchente sempre da Luz? E de futebol em Portugal. Como é que se vive isso? Foi uma loucura, porque nós já tínhamos sido campeões na Arábia Saudita. Toda a gente considerava a seleção de Lisboa tecnicamente ainda melhor do que tinha ganho na Arábia Saudita. Com mais técnica, mais com criatividade. Jogadores mais tecnicistas, mais virtuosos. Espalha-brasas, como diz o nosso selecionador. E estava toda a gente confiante que nós íamos ganhar, ainda por cima jogarmos em casa. Mas foi um Mundial muito difícil. Foi um Mundial muito difícil, mesmo os outros jogos anteriores. Tirando o da Argentina, que acabámos por ganhar 3-0. Mas lembro que tivemos o México, que foi muito complicado, fomos ao prolongamento. Mesmo a Coreia do Sul foi 1-0 e foi de livre.
Austrália também. Austrália também. Não foi um Mundial fácil, mas lá, eu há pouco tempo vi a final, eu não vi muito poucas vezes a final, essa final de 91. Mas há pouco tempo passei só para me lembrar de algumas coisas que eu também era daquelas coisas que não me lembravam muito. E tive a ver um bocado do jogo. O jogo em si foi fraco. O jogo em si foi 0-0 e teve mais para o Brasil até do que para nós ali numa determinada altura. Sim. Mas nós acabámos por aguentar aquilo e empatamos e ganhamos depois nos penaltis. Mas a loucura das pessoas, aquilo que envolvia tudo o campeonato, eu acho que nós tivemos o antigo Estádio das Antas cheio, só havia uma bancada, que não sei porque não podiam ir para lá, estava completamente cheio. Todo o Estádio da Luz estava sempre 70, 80 mil pessoas, no mínimo, nos outros jogos. E na final, de facto, foram 120 e tal mil pessoas. Que eu acho que é uma coisa irrepetível. Hoje, se voltasse um Mundial Sub-20 em Portugal, já não há estádios com essa capacidade, mas eu não acredito que com 60 e tal não enchessem. Sim. Não. E numa altura em que não há redes sociais, não havia forma de divulgar assim tão grande, a não ser através de jornais, conseguir mesmo assim mobilizar as pessoas. E havia, as pessoas começaram a ganhar, começaram a rever-se nas seleções jovens. E porque foi o mais próximo que tivemos do sucesso. Também é isso. Foi o mais próximo que chegámos. Foi onde a gente estava a ter sucesso. Quer dizer, estávamos a aparecer, nós estávamos a mudar as mentalidades. Obviamente que quando chegássemos a séniores, que era uma esperança grande que as pessoas tinham na nossa seleção. E com razão. E com razão. Depois, ainda por cima, juntaram as duas seleções. Sim. E foi a chamada Geração de Ouro. Exatamente. Que eu acho que a Geração de Ouro fez de melhor foi dar o salto, que era muito difícil, um salto cultural, fazer as pessoas acreditarem. E os próprios jogadores acreditarem. Sim. Ou seja, os outros jogadores que vieram atrás de nós sabiam que iam para a seleção e que era para ganhar, não era para empatar como era no nosso tempo. Viu-se depois no Euro 2000, não é? Que é o auge em termos futebolísticos e quem viu diz que é a melhor seleção provavelmente que viu jogar. Há muita gente a dizer isso. Há muita gente, já temos aqui muita gente que refere isso. Eu não gosto de comparar muito, cada um tem o seu tempo e cada um foi importante no seu tempo. Nós temos tido, a verdade é que a partir de 2000 estivemos lá sempre. Estivemos lá em todas, não é? Sim. Estivemos em todas. Sim, mas tinha uma vantagem também essa geração, se me permite, que é o facto de vocês eram todos amigos e jogavam todos há imenso tempo. E acabámos com aquela rivalidade que havia dos clubes. Aqueles blocos, Benfica-Porto. Antes disso, manifestava-se muito na seleção, nas várias seleções. Porque nós já víamos desde miúdos, todos juntos. Claro. Já não fazia sentido. Claro. Nós éramos amigos, já não éramos... Nós não éramos só colegas, já éramos amigos. Do trajeto. Ainda hoje o Hélio Sousa é padrinho do meu filho, eu sou padrinho do filho do Rui Costa. Quer dizer, as amizades ficaram para a vida toda. Sim, estão quase ligados até em termos familiares, não é? As famílias conhecem. São laços que se estenderam além do campo. Exatamente. Já agora uma nota de atualidade, como é que vê, só uma parênteses, como é que analisa este período que estamos a viver de eleições, em que o Rui Costa está na corrida? Eu como não me quero muito me envolver nas eleições, porque eu estou na Federação Portuguesa de Futebol, e sou grande amigo do Rui, e espero que lhe corra tudo bem. Posso dizer apenas isso, porque sei o amor que ele tem ao clube. Era uma coisa que já desde miúdo se percebia o que é que ele queria e infelizmente conseguiu até agora. Espero que as coisas lhe corram bem na vida, profissionalmente e pessoalmente. Agora, em termos de eleições não posso pronunciar. Claro. Já agora, como é que era? Foi o seu colega de quarto durante muitos anos na seleção? Muitos. Nós costumávamos dizer que dormíamos mais vezes juntos do que com as nossas mulheres. Com as esposas. Até há uma história, agora já que pegaste nisso, há uma história, por serem colegas de quarto, que já estou a dar um salto para o Benfica, mas pronto, podemos dar, que é a questão de estar no quarto com o Rui Costa quando várias vezes estava a candidatar e ele ter ligado a Rui Costa com umas promessas. Pode contar. Exatamente. Vou deixá-lo contar. Já não me lembrava dessa.
Acho que ele era a dizer 96, isto. Ele ia ser capitão. que ele ia ser capitão, exatamente. Exatamente. E eu estava ao lado dele e ele a dizer-me aquilo. Ele dizia, se vier para o Benfica, é capitão. Exatamente. Fica capitão. Sempre foi uma pessoa muito séria. Mas lá vamos estar na altura. Falando de outro presidente, e que é o início da sua carreira, Valentim Loureiro, gostava que nos contasse um bocadinho, falasse um bocadinho dessa grande personagem do futebol português. Foi uma pessoa muito importante na minha carreira também e na minha vida pessoal, porque eu quando casei com 16 anos, ele, por iniciativa dele, aumentou o meu contrato substancialmente, permitiu-me de ser independente financeiramente para ajudar a minha família. E desde os iniciados que acompanham a minha carreira no Boa Vista, até sénior. Eu andava muitas vezes, às vezes ele ia ao Bessa, ele tinha as empresas dele, para além do clube tinha as empresas dele, e voltei meio, convidava-me para ir no carro com ele, eu andava o dia todo com ele nas empresas, eu andava com ele, de um lado para o outro. Foi uma pessoa que me ajudou imenso. E já em miúdo, creio eu, segundo li, quando ia ao balneário, o João era capitão nas camadas jovens, também lhe dava as notas para distribuir aos colegas. Sim, eu era o prémio. capitão na altura, deu-nos 40 contos naquela altura, porque nós ganhamos Afinal. nas meias finais à União de Leiria e fomos à final com o Benfica. E ele, em Leiria, por termos ido à final, chegou lá com um molho de notas e deu-me a mim para distribuir pelos meus colegas, para dividir pelos meus colegas. Sim. Eu tinha aqui, éramos iniciados, devia ter para aí 14 anos. 14 Se bem que eu andava sempre à frente das gerações, portanto, se calhar até podia ser. Não, mas acho que daquela altura, eu estava mesmo com aquela seleção. Ok. Eu jogava no escalão acima, mas naquela. Ok, estava mais ou menos equilibrado com a idade. Sim. Pronto, e depois surge. Sim, depois surgiu, só vai à equipa principal, ainda com 16 anos, treinava só com o Pep, um histórico do futebol Sim. brasileiro, depois estreia-se sim com Raul Águas, penso eu, Sim, exatamente. que até tem uma história curiosa, porque fez-lhe uma data de promessas, mas depois acabou por, se quiser Foi contar. engraçado, foi engraçado. Eu gosto muito do Raul Águas e depois, mais tarde, até eu apanhei na seleção com o adjunto do Artur Jorge. Ok. A verdade é que ele ficou marcado na minha carreira porque foi com ele que eu joguei a primeira vez que me lançou na primeira Divisão. E eu tinha 17 anos. Eu de facto comecei a treinar com os séniores com 16 anos, era o Pepe, o treinador ainda. Começava a treinar, aquilo era chegar aos séniores, jogar aos 16 anos com os séniores, ou treinar com os séniores. Naquela altura não era fácil. E eu gradualmente fui entrando, jogava nas reservas, que eram, não Quarta-feira. sei se vocês sabem o que eram as reservas, mas eram os jogadores que não eram utilizados nos jogos e depois, ou aqueles que vinham de lesões e depois iam jogar. Sim. Havia mesmo o campeonato de reservas. Sim. E até que depois, no ano a seguir, com 17 anos, fiz parte do plantel principal e foi quando eu comecei a jogar. Comecei a jogar e depois consegui a titularidade com 17 anos. E foi ótimo porque comecei a crescer. Aquilo deu-me um andamento completamente diferente depois daí para a frente. E de facto houve um jogo, eu acho que era o último jogo do campeonato. Nós vínhamos jogar à Luz, Boa Vista vinha jogar à Luz e o Raul Águas tinha-me dito que de facto. Não, eu não era titular nessa altura. Eu disse que era titular. Eu entrava muitas vezes, mas não era titular. E ele nesse ano disse-me que eu ia ser titular Número 10. e número 10 no Estádio da Luz. Só que entretanto ainda havia ainda hoje há aquela coisa de vir ao campo, ver a relva, ver como é que está o ambiente. E para quem nunca fez isso, entrar naquele estádio, no antigo, agora imagino que seja a mesma coisa, acho que é a mesma coisa, mas naquela altura, subir o túnel, as escadas do túnel do Estádio da Luz, e depois deparar-se com aquelas bancadas todas, com aquele ambiente todo, não era muito usual, havia muitas pessoas que não estavam habituadas àquilo, nós não éramos seguramente. E aquilo deve ter dado um friozinho qualquer na barriga e ele optou por, é melhor pôr outro a jogar, tu ainda és muito pequeno, és muito miúdo para jogar. E entrei na segunda parte, o que para mim já foi bom,
Foi a primeira vez que joguei no Estádio da Luz também. Tinha 17 anos. E a partir daí fiz a minha carreira, fui para o Atlético de Madrid. Exato. Curioso. E foi provavelmente o primeiro jogador jovem português a sair para uma grande equipe internacional. Ou seja, Antigamente não havia muito, eram muito poucos os jogadores que saíam para o estrangeiro. e já saíam com alguns anos de rodagem, ou seja, não Eu estou a dizer com 18 anos, sim, mais é isso. tarde... Sim, é isso. Isso era raro. Talvez tenha sido o primeiro assim nestes termos. E acho que ainda não havia a lei Bosman. Exato. É uma coisa é que 95. a maior parte dos jogadores e das pessoas ainda não se lembram. E foi a grande mudança do futebol. 95. Isso é a meio dos anos 90, exato. Fez agora 30 anos. Tanto que o João, na altura, tinha alguns concorrentes no sentido de estrangeiros. Tinha o Baltazar, Donato, Schuster... Havia o limite de estrangeiros. Futre. E eu quando cheguei ao Atlético de Madrid, eu tinha-me lesionado no último jogo que tinha feito pelo Boa Vista fissura no no pé. Porto. Tinha uma fissura e fui lesionado. E eu tive 6 meses parado. Eu fui para Madrid e 6 meses que eu não conseguia jogar. Entretanto, havia o limite de estrangeiros e naquela altura os estrangeiros do Atlético de Madrid era o Futre, que era um dos melhores jogadores do mundo, era o Donato, que era brasileiro, que agora é espanhol, mas que estava lá, era muito bom jogador, e era o Baltazar, que tinha sido o melhor marcador da época anterior. Ou seja, o meu lugar ali, eu com 18 anos, o meu lugar estava ali completamente tapado. Dificilmente iria ter uma oportunidade, ainda por cima lesionado. E a minha transferência tinha sido muito cara. Inclusivamente muito mais cara que a do Futre, do Porto para lá. 500 mil. E o Gil e Gil não gostou muito daquilo. E ele era também, o Gil era uma figura... Não me pagou, eu tive... 3 meses. Foi muito difícil. A receber 600 pesetas, não era? Que era o salário... Porque antigamente eu não sabia, na altura, havia um salário, aquilo que eles consideravam um salário mínimo, que era 600 pesetas, naquela altura. Depois havia o contrato. E havia muitos que ainda chamavam o contrato negro. Eu não percebi nada daquilo. A verdade é que ele não me quis pagar, eu tive muito tempo sem receber. Andei com 3 meses a receber 600 pesetas por mês. E com poucas condições para estar lá. As pessoas a pensarem que eu estava milionário Foi e tive que usar o dinheiro do meu, o pouco dinheiro que eu tinha em Portugal para ficar lá. Foi Paulo Futre que também o recebeu. E o primeiro mês fiquei em casa do Futre a viver. Foi incrível. O Paulo foi andei no... Já era vermelho nessa altura. Já era vermelho, não era amarelo. Mas ele ajudou-me muito e fez aquilo que podia fazer. Só que a transferência tinha sido muito cara, o Gil e Gil não queria pagar o valor total da transferência, depois havia chatices com o Major, e eu acabei por ir para a equipa B, e depois voltei para o Boa Vista. Um negócio incrível para o Boa Vista. Recebeu o O dinheiro. Boa Vista recebeu o dinheiro todo, só teve 1 ano e meio sem mim, na verdade. Foi um negócio espetacular para o Boa Vista e pronto, eu reatei a minha carreira outra vez. E depois temos aqui, eu pedia para pormos a próxima capa, que é neste regresso ao Boa Vista, onde faz uma grande dupla com o Ricky, que em 90 e 92 chega a ser melhor marcador do Boa Vista campeonato. ficou em terceiro lugar. E temos aqui esta foto incrível. Grande foto. E ganhamos a taça de Portugal nesse ano. Sim, ganhamos ao Porto 2-1. E eliminar o Benfica nas meias. Exatamente, na Luz. Exatamente. E depois segue-se a próxima capa, que marca a entrada no Benfica. Aí está, quero ser campeão no Benfica. A fazer capa no dia 10 de junho de 92. Vocês vão-me arranjar estas capas todas, não vão? Vamos sim, claro que sim. Não lhe damos, agora não damos. É que eu não tenho nada disto. Vamos dar, sim senhora. E queria que nos explicasse um bocadinho, porque esteve entre Benfica e Sporting, o que motivou a escolha de um em detrimento do outro. Curiosamente, nessa altura, eu estava na seleção em Chicago. Lembro perfeitamente, estávamos em Chicago num torneio que houve lá. E o Sporting, os diretores do Sporting de facto foram ter comigo nessa altura, falar comigo. Foi o Sousa Sintra na altura, o saudoso Manuel Fernandes também. E depois ainda estava rodeado com os meus colegas que estavam lá, o Figo, o Cadete, na altura estavam... Usaram ali uma task force para... lá falar comigo.
E eu não, na seleção eu não tinha por hábito não tratar nada através de estar na seleção. Entretanto, depois mais tarde chegou o interesse também do Benfica e acabei por optar por ele. E as negociações foram uma noite longa. Foi porque Com o Laurenti. com o falecido Jorge Brito, também um homem extraordinário, jantamos, falaram de tudo, os presentes, eu miúdo, não é? Falaram de tudo e eu disse, mas quando é que falo do meu contrato, afinal? Não falo do meu contrato, não faço ideia o que é que vai acontecer. Falavam disto, daquilo e não sei o quê. Eu estava lá, pronto, a olhar para eles, dois homens poderosos, ali à minha frente e eu sem saber o que é que ia ganhar, quantos anos é que ia assinar. Era um pai 4 ou 5 da manhã, não sei, em casa do Jorge Brito. Aqueles lá, saímos e o Major disse assim, está descansado que já está tudo feito. Está tudo feito, ok. Eu não sei se foi 3 anos, não me recordo os anos que ele disse que estava tudo tratado, ok, está tudo tratado. E o João confiava no Major. Sei que o valor do meu contrato representava dos valores mais baixos que havia no Benfica naquela altura. E eu mesmo assim Encantado. fui na mesma. A diferença daquilo que eu ganhava no Boa Vista para o Benfica não foi assim tanta quanto isso. Depois é que, enfim, lá está. Primeiro tens que mostrar, depois é que ganhas. E tem o primeiro ano de afirmação, ganha a Taça de Portugal precisamente contra o Boa Vista, num jogo Apesar do mítico, Sim. apesar do pneumotórax. E nesse verão aí sim há um interesse do Sporting novamente, que, segundo lemos até se... Sim, foi quando foi o Paulo Sousa e o Pacheco contar essa também. novela aqui passados já. Não, são outros tempos, Claro. são outros tempos. O Benfica estava a passar uma grave crise naquela altura. Aliás, eu a década que apanhei no Benfica não foi a década mais saudável do Benfica. Conhecida pelo Vietnã. Não foi uma década fácil, mas mesmo assim valeu a pena. E foi, de facto, havia salários em atraso, não se sabia se conseguias receber ou não, uma grande confusão e o Sporting fez-me uma proposta na altura, que me fez ao Paulo Sousa e que me tinha feito ao Pacheco e aparentemente ia fazer a mais. Acho que até chegaram a fazer ao Rui, mas não sei se chegaram a fazer ou não. E depois tive quase para ir e depois optei por Como é que surge a ida para por Espanha, ficar. para Torremolinos? Porque eu vivia numa casa alugada do Benfica. Não fazia sentido eu estar numa casa alugada do Benfica e ir para o Sporting, não é? Ok. E depois acabei por, com a ajuda do Major também, Exato, que ligou para a sua avó. sei que ninguém sabia onde é que eu estava, que conseguiu entrar em contato comigo e estivemos a falar e eu acabei por ficar no Benfica. Mas ainda teve que se pagar ao Sporting para rasgar o Depois houve um processo que Sim, depois sim. foram os presidentes até que resolveram isso. Ok. Não foram para tribunal, acabaram por resolver. Acho que era o Santana Lopes na altura e o Manuel Damasio. Exato. Acho que acabaram por resolver. Mas foi uma fase muito complicada. Eu queria só recuperar aqui uma imagem que eles passaram, que a equipa passou, mas que não queria deixar passar em claro, se pudessem voltar a pôr, que é uma foto que marca, que há de marcar claramente que é uma Sim. foto incrível e que nos falasse um bocadinho também da convivência. O King era 5 estrelas. Ele fazia parte da equipa técnica, nesta altura fazia Guarda-redes. Treinador fazia de guarda-redes, penso eu. o quê? Eu penso que estava ligado a treinador de guarda-redes nessa altura. Não, ele era tudo. Ele treinava connosco no campo, era conselheiro, era um pouco de tudo. E eu tinha uma ótima relação com ele. Era impossível estar com ele na sauna. Ninguém conseguia entrar na sauna com ele porque ele punha aquilo a 50 graus e ninguém conseguia estar. Ainda por cima abanava com a toalha. Mas era uma pessoa extraordinária, gostava muito dele. Nós tínhamos uma ótima relação e brincávamos muito.
brincávamos muito um com o outro. Aliás, ele com toda a gente, mas eu, É uma história em particular particularmente, com o King. ele desafiava-nos muitas vezes no campo para fazer determinadas coisas. Ou era na linha para pôr a bola, desde a bandeira de canto, para pôr a bola na baliza, sem bater no chão. Outras vezes dizia, pá, põe-te aí a 30 metros, abres as pernas e tens que chutar assim. Não assim com a parte dentro do pé, mas assim, que é mais difícil. A bola mais tensa, passar no meio das pernas, fazia-se apostas. Ele estava sempre a desafiar. E eu desafiava-o muitas vezes com a Amália também. Então, de que forma? Porque eles eram os símbolos de Portugal. Exato, eram os dois. E eu dizia, cá para mim você tem ali um fraquinho pela Amália. Incrível. incrível. Ele ria-se. Mas era muito divertido. Era muito divertido. Voltando à temporada 93-94, não sei se querem lançar, se Zé, queres lançar aí o jogo mítico. o grande tema, e já agora, ali também a capa que o João tanto quer. Exatamente. Vamos lá ver. Eu estou a ver ali uma jogo- série de capas que me fazia falta O jogo no mítico esporte. em que derrota Carlos Queiroz no Sporting por 6-3. João Pinto a perfeição. Primeira nota 10 que o Jornal da Bola deu. Exatamente. Foi. Não sei se têm essa noção. Isto foi de facto o jogo da minha carreira, não há como eu ignorá-lo. E talvez o jogo da vida da maior parte dos benfiquistas, diria eu. Daquela Sim, geração. mas- Ainda daquela hoje geração. já passaram aqui 30 anos, Sim, nós não éramos vivos. 31. 31 anos. 31, 32, 31. 30 anos, e ainda hoje as pessoas que me falam, sempre que me veem, muitas pessoas me falam disto. E é um jogo que Vai-me lembrar quase onde é que tu estavas nos 6-3, vamos dizer do 25 de Abril. Todas as pessoas parece que sabem onde é que estavam no dia dos 6-3. E o jogo até há um pronúncio antes do jogo que é um telefonema com a sua mãe, certo? Sim. Eu falava muitas vezes com a minha mãe ao telefone, até porque ela estava no Porto, eu estava em Lisboa, falávamos muitas vezes ao telefone. Na véspera daquele jogo, a minha mãe nunca via um jogo meu, mas ficava sempre preocupada e só queria que o jogo acabasse e que não acontecesse nada. Não queria saber se... Claro que queria que eu ganhasse, mas o mais importante para ela É a preocupação de mãe, era não é? estar tudo bem depois do jogo. Até porque ela sabia que eu não era propriamente um jogador muito calmo dentro do campo, ou era porque me lesionava, ou era porque me pegava com alguém. Ela estava sempre preocupada. E na véspera daquele jogo, à noite, já não sei se foi à noite, se foi de manhã, já não me recordo bem, sei que estava a falar com ela, e ela falou-me com uma determinação, uma certeza, de que desliga o telefone a dizer, não te preocupes, vai correr tudo bem. Coisa que ela nunca tinha feito. A gente falava normalmente, um beijinho para aqui, um beijinho para lá, como é que estão as coisas aí e tal. E ela, falava-se, na véspera, não se falava noutra coisa, senão naquele jogo, porque Decisivo. iria ser decisivo. E ela lá estava, na preocupação dela, mas ela estava-me a falar, falou-me assim com uma certeza, uma coisa fora do normal, que eu rejeitei. Daí não me ter esquecido, nunca mais me ter E esquecido tanto quando disso. faz um dos golos, dá com o pé de forma Sim, diferente. De forma diferente, no primeiro Lembrou-se gol. dela? No primeiro gol. E se calhar era isto que ela estava a falar. Não sei explicar. A verdade é que eu ia bater a bola de uma forma e acabei por pôr o pé de uma outra forma e deu no que deu. E pronto, provavelmente, olha, se calhar era disto que estavas a falar. E depois, E esse jogo, só dizer que tem duas nuances interessantes, que é uma delas é a ausência de Peixe, que seria um jogador que eu conhecia muito bem e que estaria E certamente que não para era marcar. nada fácil, não era Que era nada fácil. certamente para marcar. E depois na segunda parte o Carlos Queiroz tira o Paulo Torres e mete o Pacheco. E na ala direita do ataque abre-se uma autoestrada, tanto que o João faz uma assistência para o Isaías no quinto golo, precisamente pela direita, e aí 2 ou 3 golos vêm por esse lado. Portanto, é muito interessante que essas duas componentes terão sido essenciais também. Eu acho que nesse jogo uma das coisas mais importantes que aconteceram foi o Benfica conseguir, na altura própria, responder, igualar o jogo. Sim. Porque o Sporting Começa a ganhar. começa a ganhar, está à frente 2 vezes, não é? E o Benfica, tendo conseguido marcar na altura certa, permitiu que o jogo... Porque é que estava um jogo perigoso para o Benfica naquela altura? Porque se o Benfica não respondesse daquela forma, naquela altura, ia ficar um jogo feio para o Benfica. Deu a volta. E deu a volta. E ia para o intervalo a ganhar 3-2, as coisas são diferentes.
Obriga o E Carlos Queiroz a ganhas arriscar. mais confiança, Exato. aquele nervosismo inicial também já desapareceu, agora já sabes o que é que o jogo vai dar, Quebrou o gelo. como é que... E foi importante ir com essa vantagem. E depois, na segunda parte, tudo corria bem, na verdade também tudo correu bem, Exato. tudo saía Sim, de uma mas lá está, forma... o Sporting também teve que arriscar e depois... Teve que arriscar E vocês o capitalizaram. Benfica não se limitou, o Benfica continua a atacar, não foi daqueles jogos que vamos guardar aqui os 3-2 e ficamos ficar a ver o que é que isto vai dar, Foram para a ver se cima. aguentamos, continuamos a jogar da mesma maneira e depois acabou por ser E depois, o resultado que depois do jogo foi festejar de forma foi. devida, não é? Fui para o Algarve, Foi não, família. fui para o Algarve, sozinho para o Algarve, Foi? fui sozinho para o Algarve, Para aqui isso. para o Kist, que eu tinha lá amigos, tinha lá a minha família também à minha espera. E foi espetacular. O percurso, aquela viagem foi sozinho. Mas já tinha decidido ir para o Algarve antes deliciosa. ou decidiu porque ganhou? Não, já estava decidido, a minha família estava lá, tinha decidido ir para lá. Uhum. E aí foi espetacular. A viagem, eu lembro-me do espetáculo que foi na discoteca, eu nunca tinha visto tantas bandeiras numa discoteca. Por sua causa. Por sua causa, por estar lá. E pelo jogo em si, Sim, claro. por termos ganho. Eu acho que eles anunciaram que eu ia para lá. Eu era amigo do dono também da discoteca, era amigo do DJ, tínhamos boa relação, já nos conhecíamos há muitos anos e fui para lá, foi espetacular. E com o Mr. Carlos Queiroz, além de lhe ter piscado o olho quando foi substituído, falou com ele ao fim do jogo? Fruto da boa relação que tinha? Não me lembro de ter falado com ele, lembro-me de facto de ter algum cuidado. Eu fiquei ali numa altura em que não sabia exatamente o que é que havia de fazer, se eu ia cumprimentar, E se isso prejudicava? fosse achar que eu estava ali a gozar ou qualquer coisa. Mas também não queria passar sem o cumprimentar, não é? Porque ele representava muito para mim. E foi aquilo que me saiu naquela altura. Não foi com... E buscar de olho foi uma coisa que me saiu, foi uma coisa intermédia que eu encontrei ali. E esse resultado tão em cima do verão quente, como é que vos fez sentir, ou a equipa do Benfica? Um pouco depois um desse sentimento jogo. de vingança, um sentimento de terem saído por cima? Não, mas foi... Eu costumava dizer que quando se ganha é um alívio, não queres saber. Porque a pressão é tanta, Sim. sobretudo num jogo deste. Quando ganhas é um alívio do caralho. Sim, ainda se for um título em jogo, não é? Para já conseguiste o teu objetivo e libertaste de uma pressão que estava a ser exercida sobre ti, ou todos, não é? É uma coisa desgastante, o futebol é uma coisa desgastante, é deliciosa, é espetacular, mas jogando num grande e não ganhar é muito mau. Sim. E esse ano Jogar num acaba- grande e não ganhar Sim, é sim. muito difícil. E viveu também esse período que já lá vamos. Mas antes disso, neste ano há um outro jogo que é um dos melhores jogos, se calhar também em termos europeus de cá memória, e também foi um bocadinho ofuscado por esse 6-3, mas nós também temos aqui a capa desse jogo, em que o João também marca. Em Leverkusen, Exatamente. 4 igual. foi esta a capa. Isto aqui é uma capa especial, Leverkusen, em que tem aqui um registro do avião. Tem Do cautchu, e não me lembro do cautchu. E depois quando vir com mais atenção a capa, tem ali umas fotos engraçadas suas. Ok, acredito. Ok, estamos aqui a dizer na Regi que isto é pré-jogo. Ok? Ah, é? Não encontramos a do pós-jogo. Ok. Mas pronto, tem ali uns registros muito Mal interessantes. nós sabíamos o que é que vinha aí, não é? É isso. Como é que foi? Conte-nos lá este jogo também. Nós tínhamos empatado, salvo erro, 1-1 na Luz. E não ia ser, e já na Alemanha nunca é fácil. Naquela altura não iria ser certamente fácil para nós. E estávamos ali um pouco, vamos ver o que é que isto vai dar, mas ao mesmo tempo também não tínhamos nada a perder. Jogar para empatar não dá, porque para além de não sabermos jogar para empatar, Geralmente perde-se. normalmente não funciona. Exato. E então acabámos por... também foi um bocadinho como em Alvalade. Nós começámos a sofrer, tivemos a perder 2-0, salvo erro. Exatamente. E acabámos por responder em alturas que nos permitiram entrar no jogo novamente. Primeiro foi um grande gol do Abel Xavier, salvo erro de um canto, não é? Exato. Uma bola parada. Já temos aqui o... E o segundo gol também foi meu. desse jogo. O segundo gol também foi o meu gol do empate, também foi de um canto de cabeça. A partir do momento em que entras no jogo e
quebras aqueles minutos iniciais que às vezes são muito difíceis de ultrapassar, o jogo começa a mudar, já começa ali taco a taco, já a jogar olhos nos olhos, e depois é como se costuma dizer, quem tem unhas toca guitarra. E o Kulkov fez um grande jogo, também faleceu, coitado. Um ótimo jogador. E fez 2 golos. E no último gol fiz uma assistência, e já no final do 4º gol fiz uma assistência para ele, quase em cima da hora, já estava em 90 e tal minutos, e acabamos por fazer o 4-4. E passar às meias finais. E passamos às meias finais. Esse grupo dos russos também eram complicados, eram engraçados, não é? Eram grandes jogadores. Os 3 eram grandes. Também não eram os mais disciplinados, não eram os jogadores mais disciplinados, mas eram grandes jogadores. Eu gostava imenso deles. Um deles até pertenceu à equipa da Coca-Cola, consigo, Mostovoy. Exato. E do Rui Costa. Ele e o Rui Costa. O Mostovoy e o Rui Costa era. Depois acabaram por. Começámos o início da época na equipa da Coca-Cola. Que até confessou, pensou na bancada do Estoril ao Mozart, que se era para continuar assim, mais valia voltar ao Bessa e. Vocês lembram-se de tudo. A gente estuda um bocadinho. Não, foi. Lembro perfeitamente, estávamos na Suécia. O Benfica estagiava muitas vezes na Suécia naquela altura. Influência do E eu lembro-me de Ericsson. estar a falar com o Mozart e dizer que se continuar assim, que eu prefiro regressar a Boa Vista do que estar a jogar na equipa da Coca-Cola. Mas ainda bem que Esse ficou. miúdo e fez tem calma, aguenta. E Eu lá aguentei. E foi rapidamente desse momento para que em 94-95 o Artur Jorge passa a capitão de equipa num ano em que vem também, passando agora à próxima foto, uma das grandes figuras, a par do João, nos anos 90 do Benfica, Michel Proudhon. Michel. E o Canidja também veio nesse ano, que era grande amigo de Maradona. Foi no mesmo ano que eu... É 94-95. Também veio em 94. Veio o Michel Proudhon depois do Mundial, de ser o melhor guarda-redes do Mundial. 37 Sim, anos. exatamente. E o João passa a capitão do Benfica com 24 anos. Conte-nos um bocadinho também desta figura que apesar de já ser um bocadinho, já veio com alguma idade, mas deixou uma marca brutal. O Michel, mesmo com 37 anos, era um guarda-redes extraordinário. E um profissional incrível. Ele nem nos treinos gostava de sofrer golos. Nem nos treinos, nem a rematar para ele à baliza ou qualquer coisa. Ele não gostava de sofrer golos e estava sempre, queria sempre aperfeiçoar aquilo que ele achava que tinha de menos boa. Ele era muito rigoroso no trabalho e era exigente com ele próprio. E lembro-me perfeitamente de estar no meio campo, às vezes a ver a bola, já vai ser golo, e lá via a mão dele assim de um momento para o outro, tal, sacava a bola. Lembro-me muitas vezes disso. E foi numa altura complicada, né? Isto começa a ser os meus 2 primeiros anos no Benfica, ainda tínhamos equipas equilibradas. Ainda conseguimos ter equipas com grandes jogadores. E tinha ali aqueles jogadores lendários. Depois, sim. Depois, a partir de Tornou-se mais 95, 95 ainda ganhámos a Taça de Portugal, salvo erro. 96. 95-96. De 96 para cima é que já foi muito difícil, porque tinhas bons jogadores, tinhas 2 ou 3 muito bons jogadores, mas depois tinhas o resto que não acompanhava. Era um bocadinho desequilibrado. Era um bocadinho desequilibrado, depois muitos estrangeiros. Em 2 anos eu tive 40 e tal jogadores novos, colegas novos. Em 2 anos tive 40 e tal colegas novos. Não era, foi muito difícil, um ano muito difícil, com o Vale Azevedo. Exatamente. Com o Vale Azevedo. Que, juntamente com o Graham Souness, acabam por lhe Fazer a folha, fazer como a se costuma cama dizer. para que o João tivesse que sair. Se escuta, acredito que não sejam momentos muito bons de recordar, mas acho que há um que é tão evidente da forma como uma vez se deixaram ficar para trás no balneário, num jogo em que o João Na não Taça de Portugal, em que eu estava para o Porto. eu estava lesionado, eu estava castigado, já não me lembro porque é que não joguei. O que é que era mais provável? Estar lesionado ou estar As castigado? duas coisas. E a equipa entrou para o campo, eu obviamente esperei que toda a gente saísse para ir depois para a bancada, e eles ficaram os 2 também para o fim, e assim do nada o Graham Souness vira-se para o Vale Azevedo a dizer que eu era um mau profissional. A propósito, dizer que estás a dizer isso.
E era a imagem que queriam passar. Eu não percebi muito bem aquilo, até porque éramos só os três, aquilo e eles não iam ganhar nada com aquilo. E acho que foi a única vez que eu insultei um treinador. Não admiti aquilo que ele disse e mandei-o para a Inglaterra outra vez. Sentia que ele, de certa forma, menosprezava os jogadores portugueses em detrimento dos jogadores estrangeiros, muitos deles ingleses. Eles estavam-se na verdade, eles estavam-se nas tintas para o Benfica. Era um complô para prejudicar o Benfica. Aquilo para eles era um negócio. O Sunas pertencia a uma agência de agenciamentos, era treinador e pertencia a uma agência. O Bola Azevedo era o que era. Sim. Era o que era. Quer dizer, aquilo, queriam lá saber do Benfica, eles queriam eram os negócios deles. E várias vezes chegou a chamá-lo ao escritório dele para assinar com o Corunha sem sequer ter falado consigo primeiro. Sim, eu não fazia ideia. Eu ia fazer o tratamento, quando na altura tinha sido operado o maxilar, ia a caminho do hospital para fazer o tratamento, ele liga-me para ir ao gabinete dele, ao escritório dele que tinha na Avenida da Liberdade, e eu chego lá, cumprimento-me e tal, olha, é só para lhe dizer que naquela sala ali, aponta-me lá para a sala, nós já chegamos, estão ali os dirigentes do Corunha, nós já chegámos a acordo com eles, só falta você assinar para ir para lá. Eu nem sequer conseguia falar porque eu tinha a boca fechada. A sério, eu deixei de ir fazer o tratamento por causa disto. E acabei por ir falar, cheguei lá, agradeci muito o interesse do Corunha. Eu estou aqui por uma questão de respeito a vocês, pelo interesse que vocês demonstraram em mim, mas eu não estou interessado em ir. Obrigado. E disse eu, obrigado, até à próxima. Eu vou continuar no Benfica. E bem. Olha, já falámos de expulsões, castigos, tratamentos ao maxilar, acho que há aqui um denominador comum. E passando à próxima foto, para introduzir o tema. O Paulinho Santos, desculpem. Isto é uma foto à Messi, rodeado de adversário. O Paulinho Santos, que é um histórico do futebol do Porto, com quem, ao longo da carreira, o João foi sempre trocando alguns mimos. Queria que nos contasse como é que é essa relação, sei que agora é boa, mas por acaso, estava agora a ver ali Jorge Costa. Ali, e o Aloísio? A última vez que eu tive com o Paulinho foi agora quando foi a partida de Jorge. Foi quando foi a partida de Jorge. E o nosso duelo ficou toda a gente também falar da minha carreira e não falar dele é quase impossível isso acontecer. Porque houve uma atenção mediática brutal muito grande, havia sempre... Passavam de madrugadas a discutir. Associam muito a isto. Associam-me muitas vezes aos 6-3, ao duelo com o Paulinho e ao penso no nariz. É das coisas que mais marcaram as pessoas. E aos golos de cabeça também. E aos golos de cabeça também. Mas nós falámos de uma forma natural. Passava-se coisas. Estávamos a falar numa época difícil, em que de facto não havia VARs, não havia. Os árbitros na década de 90 não eram. Se queixam dos árbitros de hoje, eu imagino. É ver os lances dos anos 90. Bastava apresentar algumas imagens dos anos 90 que era para eles darem valor aos árbitros que temos atualmente. Como é que foi aquela história do Mr. Oliveira que vos colocou no mesmo quarto? Depois de uma briga, depois de uma supertaça? Acabámos por ficar. Naquela altura ainda ficavam 2 jogadores no mesmo 2000. Quarto. Só em 2000, a partir de 2000 é que era os quartos individuais. Aqui nesta foto já com o penso no nariz. Exato. Mas sim, continuando a sua história. E o Oliveira foi num dos jogos em que nós nos pegamos, no jogo nas Antas. No dia a seguir tínhamos estágios da seleção e pronto, e o Oliveira veio-nos dizer que íamos ficar juntos. A convencer para ficar juntos. Eu inicialmente disse que não queria, mas depois acabei por separar as coisas e ok, tudo bem. E quando cheguei ao quarto estava ele a falar com a mulher e devia estar a falar de mim. Assim que eu cheguei, ele passou-me o telefone, olha, pá, a minha mulher está preocupada, fala lá com ela aqui e tal. E depois-me a falar com a mulher e quebrou ali o gelo. Quebrou ali o gelo e os colegas ainda brincaram um bocadinho. Os colegas no dia a seguir perguntaram-nos como é que foi a noite. Quem é que utilizou a faca que estava debaixo do travesseiro mais rapidamente?
Assim, isso acabou por ser uma atitude do parte do Mister Oliveira também tentar, que é como disse, porque já não era como antes, ou seja, era tentar que a seleção tivesse um bom ambiente entre os jogadores. Sim. E na verdade conseguiu, relativamente a isso conseguiu. Porque depois não... Nós, depois no campo, nos treinos, nos jogos, somos da mesma equipa. Exato. É Portugal. É Portugal. E a partir... Quando entras no campo, normalmente era dos poucos sítios onde não me lembrava de nada senão do jogo. É na seleção. Não, nos campos. Quando jogava futebol, quando estava a jogar futebol, eu não havia mais nada, só via aquele jogo para mim. Não pensava nisto ou naquilo. Não tinha... Abstraía-se tudo. Abstraía-me de tudo. Eu entregava-me ao jogo, eu gostava de jogar e queria ganhar e concentrava-me. E era super competitivo, isso notava-se. E o resto passava-me tudo ao lado. Para mim, às vezes, jogar com muita gente ou pouca gente era a mesma coisa. Se ouvias mais barulho ou menos barulho, notas no início do jogo, mas quando estás a jogar, se estiveres a jogar num estádio cheio com 30 mil pessoas ou com 60 mil cheio, a diferença não é assim tanta. Desde que o estádio esteja cheio. Como era aquele caso ali? Eu não ficava... Claro que gostas sempre de jogar com um ambiente, com o estádio cheio, fica mais bonito, é mais composto, há mais barulho, de facto. Mas no meu caso não mudava a forma de eu jogar. Quer dizer, se não tivesse ninguém, ninguém no estádio, eu jogava da mesma maneira. Eu concentrava-me da mesma maneira. Claro que quando ou falhas um golo ou há uma falta ou qualquer coisa, não ouves o barulho da mesma maneira. Mas a minha concentração, a minha forma de jogar não mudava se havia muito ou pouco público. Gostava de jogar com mais público, mas não mudava. Muito bem. Muito bem. E estamos a falar da sua relação com o Vale Azevedo, isso depois causa a sua saída no Sporting em 2000, tanto que vai para, temos aqui para uma o Campeonato outra da capa Europa, também. para o Campeonato da Europa sem clube, tecnicamente já estava sem clube. Até fez um seguro na altura. Exatamente. E fui obrigado Bem caro, também. sim. Fez a federação e eu tive que fazer um seguro pessoal, 3 meses, seguro de 3 meses, bem caro. 800 contos, acho que eu tinha aqui apontado. 700, 800 contos. Naquela altura, em 2000. Esta capa com o João ao telemóvel. Deve ter sido... Passei. Mas apanharam-me mesmo. É isso, sim, está excelente. Eu passei o campeonato depois. Mas ali era impossível não estar. Eu resolvi as coisas fora da seleção. Mas era impossível, não tinha outra forma, senão quando chegasse a Portugal tinha acabado o mercado e eu teria que ser naquela altura mesmo, não havia como. E falei com Newcastle, Liverpool. Eu acho que falei Porto. Falei com muita gente. O Liverpool diz-me, já ouvi dizer muitas vezes, que eu acompanhava desde o início da carreira. Houve alguma abordagem assim... Não sei quem foi que me disse, mas já me tinham dito já há muitos anos e depois mais tarde reafirmaram. O Liverpool era um clube que tinha... que eu já estava na malha deles há muito tempo e que tinham muita informação sobre mim durante muitos anos. E nesta altura, o Bayern Munique era outro também. Sim. O Bayern Munique também era outro. Aqui muito escuro. Não quis voltar ao estrangeiro pela má experiência que teve em Madrid? Isso pesou? Não necessariamente, até porque os tempos mudaram na altura. Ir para fora já não era a mesma coisa. Sim, era 9 anos depois. Muito embora ainda fosse diferente daquilo que é atualmente. Não é? Hoje em dia nós andamos a circular pela Europa de uma forma como se estivéssemos em Portugal praticamente. E naquela altura já começou a ser mais natural, mas ainda não era assim uma coisa. E eu nunca tive de facto essa experiência, mas acho que como eu tinha boas condições cá. Sim. E depois o meu salário não fugia muito daqueles meus colegas que estavam a jogar lá fora. Não era assim uma diferença tão grande como se pensa. E eu como era casado, tinha 2 filhos, a vida estava estabilizada, estava num clube que permitia estar na seleção.
estar a jogar por títulos, estar na Champions ou na Liga Europa, e acabei por ficar, enfim, se fosse hoje, se me perguntasse se fosse hoje, se fosse hoje, se calhar ia, mas era mais uma questão de prestígio do que outra coisa, não era por necessidade. E porque é que teve o interesse do Porto? Teve várias vezes o interesse do Porto na sua carreira, e porque é que neste momento também teve o interesse do Porto, escolheu para o Aliás, Sporting? Pinto da Costa liga-lhe no dia anterior, não foi? A minha vida era em Lisboa. Eu vivia em Lisboa. Aquilo que me dava o Porto, aquilo, em termos de prestígio, tanto me podia dar o Porto como o Sporting. E eu naquela altura, voltar ao Porto não fazia parte dos meus planos familiares. Até porque eu fui apanhado assim um bocado de surpresa, que eu tinha preparado a minha vida para o número de contratos, para o número de anos que eu tinha de contrato. E eu ainda tinha muitos anos de contrato com o Benfica. Não havia essa história, até havia aquele mito do contrato vitalício, não sei se isso é... Não podia ser vitalício porque não se podia fazer contratos superiores a 4 anos. Exato. E eu fiz 2, um de 4 e outro de 3. E deram um nome de vitalício, não era vitalício, mas deram um nome de vitalício porque era praticamente até ao final da minha carreira. Isso é no ano em que há uma proposta do Bayern Munique, não é? Que assina esse contrato com o Manuel Damasio. Sim, acho que sim, deve andar nessa altura, sim. Acho que ainda sabe mais coisas do que eu. Lembram-me disso. Mas sim, em 96 eu tive com um empresário, representante do Bayern Munique, a falar e não quis ir. E deve ter sido nessa altura. Depois o Benfica dá-lhe, pronto, que acaba por ser o seu maior contrato no Benfica, que já refletia o estatuto de capitão que tinha. Exatamente. E lá está. E depois, a partir daí, eu deixei de... Podia ser uma questão de prestígio internacional, porque a diferença não era muito para os meus colegas. Sim. Falar, se calhar, e avançar para o Sporting, não é? E faz uma dupla... É isso. Eu queria lhe perguntar como é que foi atravessar a segunda circular para ser pai de Jardel, sendo assim muito... Foi difícil, objetivamente. Foi difícil a despedida do Benfica, da forma como foi. Sim. E foi difícil a entrada no Sporting porque havia uma desconfiança muito grande, porque eu estava ligado há muitos anos ao Benfica, tinha 30 anos, não se sabia exatamente aquilo que... havia ali uma certa desconfiança, não sabia o que é que eu poderia aportar ao Sporting. Foi a preparação daquilo, e o primeiro ano, ainda por cima, na pré-temporada, eu estava lesionado num tornozelo. Estava a treinar sem condições, mas eu não podia parar, porque senão já diziam que eu estava velho e que fui para lá só para não sei o quê, e eu não queria que isso passar essa imagem. Mas houve ali dois meses, os primeiros 2 meses, foi ali um trabalho de concentração, aplicação e tentativa de demonstrar que estava ali para ajudar. Eu sentia que havia essa desconfiança. Não é? E por outro lado, foi difícil também por causa dos adeptos do Benfica que gostavam de mim e foi ali Há imagens arrepiantes de crianças a chorar, inclusivamente, sócios completamente revoltosos. E fax, telefax que eu recebia, cartas que eu recebia. Não foi um processo muito fácil, mas eu também, na verdade, é que eu não tinha alternativa. Sim. Ficar não era opção, porque não tinha condições para fazer. Sim, criaram condições muito difíceis, não é? Que imagens é que tinhas aí para mostrar? Já temos aqui da apresentação no Sporting, e depois tenho aqui que falava da desconfiança, mas depois temos aqui uma capa, a capa que acho que melhor pode descrever aquilo que foi a sua passagem pelo Sporting. Ele é o melhor, eleito melhor em campo pela 12ª vez, bateu o recorde de Carlos Manuel. Não sabia, nem sabia disto. Nós estamos aqui para dar novidades, João. Ainda bem, mas eu não fazia ideia. E pronto, e falar, o Ricardo já tinha pegado na sua relação do Jardel,
que já ouvi dizer que a bola ia sempre ter com ele. De todas Era as formas. incrível, era incrível. Ele parecia que tinha imã. Era de facto incrível. E não era só nos jogos. Nos treinos era exatamente assim. Eu podia estar encostado a um poste que a bola ia ter com ele. E com a cabeça, até o barulho era diferente a sair da cabeça dele. Não sei se vocês alguma vez Já viram... entrevistámos, inclusive, e falámos disso também. E ele falou Yeah. de si. E falou de si próprio e de si, e dizia isso também. Ele dizia... Sim. E dizia que o João foi muito importante nesse ano para os golos que ele marcou. Havia um jogador que o barulho quando ele cabeceava a bola era idêntico, que era o Ricky, do Boa Vista. O Ricky, exato. O Ricky também cabeceava com muita força, mesmo quando a bola vinha morta, ele tinha uma forma de cabecear a bola que, lá está o barulho, aquele barulho que tu sabes, a bola vai rápido, vai com força. E ali está o Jardel encostado ao posto, onde provavelmente a bola lá foi ter, como tinha dito, e marcou um gol. Isto já no Exato. segundo ano de Jardel. Tinhas aqui acho que havia aí uma história que tu querias questionar. Sim, há uma história engraçada, porque para quem conhece Alcochete, aquilo à noite e no verão faz bastante... os mosquitos fazem bastante moça. É impossível, é impossível. Essa história é deliciosa. E o Mr. Bologna, ela de ser muito exigente e até autoritário na exigência física, obrigava-vos a ficar até bastante tarde a treinar. Eu queria que contasse aquele dia em que ele fez um exercício de finalização que houve alguém, que hoje é bastante conhecido, a pagar a fatura dos mais velhos. Sim, porque ele não... Estava impossível. Era o final de tarde em Alcochete, pelo menos naquela altura, era impossível treinar. Tinhas de treinar com a boca fechada, porque os mosquitos entraram pela boca. Naquele dia, particularmente, estava muito difícil e nós não estávamos a perceber porque é que ele não terminava o treino. Ainda por cima, estávamos a fazer apenas finalização. E nós próprios estávamos a ficar, pá, já chega, não há condições para treinar. E ele achou, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, obrigou-nos a ficar lá. Então, decidimos entre todos mandar a bola para trás das redes sempre. Sobrou para o miúdo, para o Cristiano, que ele era miúdo na altura. Ele obrigou o Cristiano a ir buscar as bolas depois lá atrás. E vocês ainda tentaram defender? Tentámos, mas por acaso foi uma coisa... Não havia mesmo condições de treinar. Os mosquitos eram tantos, e eu ainda por cima sou alérgico a picadas de mosquitos. Era uma coisa impressionante. Eu estava com o saco das bolas era grande e era com rede. Eu pus-me dentro do saco das bolas enquanto esperava que fosse a minha vez para rematar. É verdade. Porque era impossível, pá. E depois é isto, o João acabou por ser também como tinha referido já com 30, 31 anos, acabou por ser acredito, um padrinho para, não só para Cristiano, mas para Quaresma, o Viana. O Quaresma, o Viana e o Cristiano entraram, eles iam ser jogadores de qualquer forma, porque eles eram de facto grandes jogadores, os três. Mas entraram num ano particularmente feliz, porque a equipa, para além de ser maioritariamente portugueses, muitos jogadores portugueses, eram grandes jogadores e jogadores de seleção. E entraram numa fase em que a equipa estava bem. Para além de ser bons jogadores, a equipa estava bem. Isto, eles acrescentaram, de facto, mas entraram num período muito... Está ali o Nani também, né? Dani, o Hugo lá atrás. Não sei quem é o da esquerda. O anterior. Ali à esquerda, o número 2, não estou a reconhecer. Eu também não estou a reconhecer o número 2. Dani, João Pinto, Hugo e Cristiano. O da esquerda não reconheço. Eu vou ver aqui no 00. É isso, vai fazer o fact-checking enquanto continuamos a... Nem sei onde é que isto deve ser na academia, provavelmente. Tem ar de ser início da época, pelo bronze. É o Valdir. Temos aqui a nossa a quem agradecemos por lateral esquerdo. Exatamente. Sim, e não sei se tem, ou seja, se tem alguma história que o marque com estes jovens ou de algum conselho. Aqui falta o Rui Patrício, também começou a treinar com a equipa sénior muito cedo. Com 16 anos ele já era chamado para treinar connosco. Talvez na sua última época, não é? Já não me recordo. Ele era agora redes da equipa do meu filho. O meu filho fez a formação com ele. E ele, aos 16 anos, nós às vezes estávamos na academia e íamos ver os jogos deles de manhã. Íamos ao passeio da manhã e os miúdos estavam a jogar, nós íamos ver. Passávamos por lá a vê-los a jogar. Já agora a importância de Aurélio Pereira na ida do Tiago para o Sporting, não é?
foi o falecido saudoso Aurélio Pereira também, A quem deixamos também aqui uma palavra. que foi enorme, uma pessoa extraordinária. Curiosamente, no dia que eu ia pedir, porque isto também no Benfica sobrou para o meu filho, não é? Eu saí e o Vale Azevedo também não queria que ele ficasse lá, não é? E então, eu, no dia que eu fui falar com o Sr. Aurélio, que eu ia falar com ele, encontramos-nos por acaso e ele perguntou-me se eu me importava que o meu filho, fosse para o Sporting. E eu disse, olha, ainda bem que fala-me nisso, tira-me um peso de cima, porque eu ia falar precisamente consigo sobre isso. E ainda bem que foi ele que falou comigo primeiro, e foi uma coisa muito natural, e o meu filho acabou por ser campeão nos escalões todos lá, e fez parte de uma equipa, depois do Carriço, do Patrício, do Paim, do Pereirinha. Exato. Era uma boa equipe e ele acabou por fazer lá uma formação interessante. Mas por acaso eu tinha ideia que o João ainda se tinha cruzado com o Rui Patrício. Acaba por ser um dado Mas não interessante. Sim, ele treinava connosco. Já era muito alto na altura. Sim. Com 16 anos já era muito alto. Sim, ele começa a ir à equipa principal em É o 2005, Paulo Bento 2006. depois o chama. E, portanto, o João saiu do Sporting em 2004, portanto... Mas ele a treinar... Ele treina, não mais já cedo. ia treinar. Já Sim, treinar treinava. Mas é engraçado que o meu filho já me dizia assim, pai, estão a falar de não sei de quem, do Paim, salvo erro, estão a falar do Paim, falam muito do Paim, mas tu vais ver quem é que vem aí atrás. E falavam do Cristiano. E o Cristiano era mais novo não, era... Mais velho. Falavam, não era do Paim, falavam de um jogador qualquer, não sei se era do Quaresma ou do outro miúdo da formação, e o meu filho dizia assim, pai, há um jogador no sub não sei quantos, tu vais ver. Chama-se Ronaldo. O Ronaldo. Bem, Ronaldo. Mas fiquei com aquilo na cabeça e depois mais tarde ele começa a treinar connosco. O seu filho e o Cristiano têm 3 anos de diferença? 3 anos. Mas o meu filho estava na formação e eu ainda treinavam, ainda era em Alvalade. Eu ia buscá-lo ao treino, às vezes. A foto do Tiago, aqui, camisola de Sport. A propósito, eu ia buscá-lo, depois é nesta altura que eles ainda treinavam nos pelados ali à volta de Alvalade. Exato, antes da academia. Antes da academia. E ele dizia-me isso por acaso. Ele falava, pai, vais ver quem é que vem aí atrás, ainda vai ser melhor, já não era o Paim, porque o Paim é mais novo, era um outro jogador qualquer. Não sei se era o Quaresma. E ele já sabia o que é que aí vinha. Sim. E depois, encaminhando um bocadinho para o fim da carreira, porque ainda vamos fazer aqui ainda temos aqui um compacto da seleção para abordar. Se calhar acaba até para encerrar a questão da carreira, passa por Boa Vista e Braga, mas falar se calhar disso, que se calhar poderá ter sido se calhar uma mágoa sua, que foi não ter jogado com o Tiago, apesar de ter sido uma passagem de testemunho, não é? Ele sempre veio para o Braga, não foi? Nós por acaso já abordámos esse tema algumas vezes, mas era mais engraçado para as pessoas verem do que propriamente para nós os dois. Porque pai e filho no balneário não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu gostava para ficar na história, Exato. mas para o dia-a-dia não era uma coisa que eu gostasse muito. E queria-lhe fazer uma última pergunta, já falámos há um bocadinho assim, muito de relance sobre ele. O bicho, Jorge Costa, que faleceu, tanto quanto disse, já ouvi dizer, até foi ele que de certa forma acelerou a que o João quisesse acabar a carreira, porque não gostava muito da ideia de ter um treinador mais novo, tinha sido capitão no Braga. Fala-nos um bocadinho de Jorge Costa, acho que é meritório. O Jorge já era uma pessoa extraordinária. Ele tinha a fama de ser isto e aquilo dentro do campo, mas ele era uma pessoa bondosa e era um grande amigo. Era uma pessoa boa. E, para além das qualidades que tinha como profissional, era uma boa pessoa. E conhecemos desde os 16 anos. Fizemos tantas viagens de Porto para Lisboa para virmos para a seleção juntos. Vivemos tantas coisas, mesmo na seleção, mesmo como adversário. Foi o início de tudo.
eu lembro-me perfeitamente dele começar a namorar com a mãe dos filhos dele. Enfim, houve ali um início de tanta coisa que nos marcou muito. E nesta altura, eu fui capitão dele, não é? Eu era capitão dele E também tinha o nas Aloísio na seleções. equipa técnica, não era? Como? O Aloísio também estava na equipa O técnica. Aloísio também estava na equipa técnica. Eles ainda lhe pediram desculpa pelas entradas que lhe davam quando estava no Porto. O Aloísio teve lá uma que me pediu. Ainda hoje tenho a marca aqui na cabeça. Mas nesta altura eu estou. Quando eu vou para o Boa Vista, quando eu regresso, é para acabar no primeiro ano da minha carreira. Eu não ia com a intenção de acabar a carreira. Mas depois convenceram-me a fazer mais um ano no Boa Vista. Lá fiquei mais um ano com o Carlos Brito. Então, E foi um ano que correu bem até. Melhor marcador. Fui o melhor marcador da equipe, marquei acho que 10 gols. gols. E depois assim, ok, pronto, ia acabar, liga-me o Braga. Eu assim, eu tinha feito 10 gols, eu próprio também não estava muito convencido ainda. Eu feito 12 golos. 12? Não estava convencido ainda de acabar, aceitei o desafio e correu bem. Só que entretanto, no segundo ano do Braga, quando o Jorge, acho que é o segundo ano que ele assume, quando o Jorge vai para o treinador do Braga, por curiosidade, ele era bom treinador e trabalhava bem. Eu comecei a pensar, mas já sou mais velho que o meu próprio treinador. Não, já não estou, já estava a ficar também de certa forma cansado do futebol. Entretanto, também tinha ido aos Estados Unidos, que eu tive quase para ir para os Estados Unidos jogar, e acabámos por não chegar a acordo lá, e quando voltei, pedi ao Presidente do Braga para rescindirmos amigos. Faltavam 2 meses para acabar o campeonato, só que eu já não conseguia mais, e pedi-lhe a ele para rescindirmos amigavelmente, e assim foi. Não tive de estar à espera 2 meses para acabar. E aí tive a certeza que chegou o momento de acabar. E voltamos a calceta atrás, agora para os últimos 10 minutos, para a seleção. E eu, para começar a seleção, queria-lhe mostrar, não sei se recordas, o seu melhor quase golo da carreira contra a Alemanha. Lembro. Mas Está no YouTube, essa imagem está no YouTube vamos também. lembrar os espectadores. Isto era um golo maradoniano de João Vieira Pinto. Se isto Este entra, guarda-redes era o Oliver Kahn. era o Oliver Kahn. Também não era mau. E Aqui que é a última. foi na Luz. Isto é o último apuramento falhado da seleção portuguesa. 98. É quando o Rui é expulso. Exatamente. Foi expulso na Alemanha, porque nós Sim, íamos. este é cá. Nós marcámos o primeiro golo, estávamos a ganhar 1-0 na Alemanha, em Berlim, e depois ele, na substituição do Rui, expulsou o Rui e eles empataram. Era Sérgio Conceição que estava para entrar. Era? Sim, sim. Foi o Batá, não é? Era o Batá, o árbitro. Sim, sim. Ainda hoje lá anda. Ainda hoje lá anda. Dois. E aí ainda havia essa questão de que a seleção portuguesa não tinha o peso institucional que se calhar outras seleções. Não tinha o peso que tem agora, por exemplo. Exato. E passamos então se calhar para o Euro 2000 e para a próxima capa, em que não é o João, mas não é o João na capa, mas é um jogo histórico. Foi com a Inglaterra. Contra a Inglaterra. Este jogo também tinha tudo para correr mal. Exato. Começa a perder 2-0. Perder 2-0 e nós a pensar, aos 20 e tal minutos, nós a pensarmos, bem, isto não vai ser fácil. Pode dar goleada. Pode dar uma goleada. Pode ser muito difícil. Depois há um tiro no meio da rua Depois do o Figo faz aquele golão e ajudou, lá está, quebramos aquela fase inicial do jogo. Aquele linguiço. Começámos a entrar mais no jogo, começámos a dividir mais o jogo com os ingleses, começámos a assumir mais o nosso jogo e a Inglaterra tinha uma grande seleção nessa altura também. E acabámos por tomar mais conta do jogo e ir para cima deles, não tínhamos nada a perder e também marcámos os golos em boas alturas. O João Já- de cabeceamento. O ir para o intervalo empatado já foi bom, porque o que é que estava a acontecer? Nós estávamos a perder 2-0, conseguimos empatar
estávamos mais moralizados nós do que os Do que ingleses eles, para a claro. segunda parte. Sim. Não é? Acreditávamos mais nós que ia dar do que os próprios ingleses. E eles tinham jogadores muito experientes. A maior parte deles jogavam no Arsenal, Manchester United. Jogavam todos em grandes clubes. E foi um jogo que nos permitiu depois ter. Foi aquela alavanca que nos deu para ir até às meias finais. João, só uma curiosidade, porque aqui faz se calhar o melhor gol de sempre de cabeça da sua carreira. Porquê que lhe dava sempre mais jeito cabecear com cruzamentos da direita? É uma questão de gesto, não te sei dizer, não te consigo dizer. É a mesma coisa como tu chutares mais forte com o pé direito do que o pé esquerdo, ou vice-versa. Sim. E há uma foto, não é desse gol. Tu até podes rematar bem com os dois, mas há um que rematas com mais força. Sim. E com a cabeça é a mesma coisa. Estavas a falar um bocado das suas imagens de O marca. Rui Jorge é que se queixava um bocado Exato. disso. Era o Jorge, ele tinha que cruzar mais tenso, porque eu não conseguia dar com a mesma força do lado esquerdo. Há aí uma foto, exato. Isto é uma foto que define muito bem também Sim. os seus golos de cabeça a esta altura. Vocês têm esta foto também? Esta foto define muito bem o seu golo típico. E depois, na seleção, também é inevitável falar de... Do lado direito esta, estás a ver? Exato, lá está. É inevitável falar também, e passando à nossa última capa, do Mundial da Coreia, que não só para o João, especialmente para o João, mas para a seleção não foi de grande memória. Foi muito mal, Foi muito mal e aqui foi o meu fim da seleção. Fui penalizado não só pelo vermelho, mas depois fui penalizado pela FIFA, fui penalizado pelo Sporting, fui penalizado pelo público em geral. Foi um momento muito difícil na minha carreira. E como é que, o que é que foi o alento para dar a volta a esta situação? Voltar a jogar. Os seus colegas da voltar seleção? a fazer. Os meus colegas. Os jogadores veem as coisas de uma outra forma. Pode acontecer a qualquer um. Há jogadores que são mais irreverentes do que outros, mais nervosos do que outros. E a questão não é os jogadores. É mais foi o impacto que isto teve, porque nós bastávamos empatar e passávamos. Não é? E ainda por cima este campeonato do mundo, claro. as grandes equipas, as grandes seleções tinham sido na primeira fase. Era uma boa oportunidade que Portugal tinha para ir em frente e depois acabou por não conseguirmos. Devíamos ter sabido também o resultado do jogo da Polónia com os Estados Unidos. Sim, estava favorável. Mas estava o empate e se calhar a tensão não era tanto naquele momento. Mas enfim, foi o que foi. Mas foi um erro que custou muito caro. João, estamos a aproximar do Vamos falar fim. de coisas boas. Exato. Que é para não podemos acabar com isto. Exato. Não podia Falando ser de o coisas fim. boas, como já foi referido na introdução, o João foi durante muitos anos vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Diretor. diretor da Federação Portuguesa de Futebol e esteve no banco naquele que é o momento mais icónico da nossa seleção. Como é que foi viver o gol de Éder Foi incrível. a uns metros? Foi incrível. É difícil de expressar o que se sente naquele momento. Eu nunca pensei que ter tanta alegria no banco, para mim era como se eu estivesse lá dentro. Porque aquilo era... Eu vivi o processo todo, desde o início até ao fim. E tu chegas ao fim e ganhas o Campeonato da Europa em França, contra a França, depois de tudo o passado que nós tínhamos com os franceses, Traumático, não é? com os imigrantes, a quantidade de imigrantes que nós temos em França. Um jogo que estava muito Em difícil. 100 e tal anos da Federação, nunca termos um título. Estamos sempre ali a morrer na praia. E naquele dia conseguirmos isso, é uma alegria tremenda. Depois tu na altura não percebes ao certo o que é que ainda conseguiste, não é? Porque naquele momento só estás a pensar na vitória do jogo, fomos campeões, mas não sabes o impacto que vai ter depois em tudo o resto. Sim. Não é? A verdade é que depois disso tudo mudou. Depois disso já ganhamos 2 Ligas das Nações. Como é que a equipa estava ao intervalo? Na altura tu estavas quase, ficávamos Era sempre quase, nas meias sim. finais.
nunca chegávamos, Dava nunca, clique. nunca demos o clique para chegar à final e ganhar. Como é que a equipa estava ao intervalo, com a lesão de Ronaldo? Sentia-se, sabes, a partir do jogo da Croácia, eu acho que foi nas quartos de final. Quarto final. Quartos de final? Quartos. Não foi nas quartos de final. Oitavos de final. Quartos é Polónia. Quartos é Polónia. Foi o clique que a seleção, porque a fase de grupo foi muito difícil, Sim. como sabes. Foi muito difícil. O jogo da Croácia foi o clique que aquela seleção Nos precisava descontos. para empolgar, para acreditar. E depois acabámos também, embora tenha sido difícil o jogo da Polónia, foi por penaltis, conseguimos ganhar. Na verdade, o jogo mais Tranquilo, relativamente fácil foi Foi Gales, meio né? final. Sim. Mas foi o jogo da Croácia que deu Deu o clique. o clique para esta E seleção. a fé de Fernando Santos, quão importante foi O que ele traz- para o astral do grupo? Ele costumava dizer: eu tenho fé, não tenho fezadas. Era diferente. Ele acreditava, mas sentia-se no grupo. Mas a verdade é que estavas a viver num ambiente em que tu sentias que alguma coisa estava para vir. Nós, se calhar, vamos conseguir mesmo. E depois, quando passamos a Polónia, e País de Gales, vamos jogar com o País de Gales. Então, estávamos quase na final, praticamente, porque nós conhecíamos muito bem Gales e sabíamos. Sim, como contrário. Tínhamos mais possibilidades do que eles para ganhar. E a verdade é que conseguimos. Sentia-se que. E estava tudo a remar para o mesmo sítio. É isso. Foi o espírito E afinal da foi equipe e do staff, foi tudo. Toda a gente estava com a mesma sensação. É incrível. É difícil de explicar, mas há coisas que se sente, não se explica. E nós estávamos a sentir aquilo. E afinal foi um exemplo de uma verdadeira resistência lusitana e assim acabamos também com um desejo de que o próximo ano veja trazer também o título Se Deus mundial, quiser, se Deus o título quiser. mundial para o nosso país. Deus E o João aqui na pessoa do 90+3 vai lá estar Com muito gosto, com muito Exato. gosto. Pode ser que com nós muito também lá vamos parar. Nunca sabe. Nunca se sabe. Mas pronto, agradecer ao João Foi um prazer. estar aqui connosco. Espero que tenha gostado. Foi uma ótima viagem por esta belíssima carreira. E recordaram-me de coisas que eu já não me lembrava e mostraram-me coisas que me faz falta. É isso, vamos completar isso hoje, Paulo. Obrigado. E agradecer mais uma vez, agradecerem em casa. Espero que também tenham gostado desta grande entrevista com o Menino de Ouro. E por isso, até para a semana. Até para a semana, obrigado. Obrigado. Quinto cota cruzar e o rabaça a converter. 90+3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90+3.